Tribuna no Ar. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Tribuna no Ar, o podcast que escuta, investiga e compartilha as vozes que movem Juiz de Fora. Bom, eu sou a Cris Rubner e hoje a gente abre espaço por um tema que ainda é cercado de silêncio, mas que precisa ser ouvido com o coração aberto, que é a maternidade atípica, gente. Como é que é ser mãe de uma criança com condições que desafiam o cotidiano e os estereótipos? Nesse episódio intitulado Mãe Além do Manual, a gente vai ouvir 3 mulheres que são fontes de força, sensibilidade e transformação. Primeiro eu começo com a Lívia Alonso, ela que é bibliotecária, mestre em ciência da informação, doutora em educação e pós-doutoranda em ciências da reabilitação e desempenho físico-funcional. É mãe da Fernanda, com paralisia cerebral. Ela busca traduzir o conhecimento científico para outras famílias também, com foco em inclusão e literatura infantil. Nossa outra convidada, Sheila Marques, é presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Transtorno Espectro Autista e também do CAS Fundeb, graduanda em Pedagogia e mãe solo de 2 filhos autistas, que é a Giovana e o Gabriel. Ela atua também na defesa de políticas públicas e no apoio a famílias atípicas. E a nossa terceira convidada, Ana Kelly Dias, que é mãe do Matheus e da Liz, com paralisia cerebral. A experiência com a filha motivou a mudar de carreira e iniciar os estudos em fisioterapia. E ela, que também é criadora da rede de apoio Mães Atípicas de Juiz de Fora, ela transforma a sua experiência de vida em propósito coletivo. Ou seja, a gente está com um time de peso aqui, meus queridos ouvintes e internautas aí da Rádio Transamérica. Bom, muito obrigada, primeiramente, por vocês estarem aqui, tirado um tempinho para contribuir com a gente, com a experiência, com o carisma de vocês, com a empatia. E eu vou começar já com a Ana Kelly, perguntando, Ana, como é que foi o início da sua jornada como mãe da Liz? O que mais te marcou nesse momento que tudo mudou? Olha, realmente foi um susto, né? No caso, a gente não foi uma situação no parto em que deixou-se passar algumas situações super simples que causou aí uma paralisia cerebral numa criança que estava até então saudável. Então, assim, e ninguém espera ter uma criança atípica, né? É a mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer ser. Porque realmente é uma vida muito turbulenta. Então, assim, foi um giro 360. A sua gestação foi tranquila, então, né, Ana? Super tranquila. Foi na hora do parto, eu optei por um parto natural, passou da hora de ganhar. E aí, a gente está discutindo judicialmente isso. Sim, claro. Mas passou-se esse tempo, que não deveria ter passado. Então, aí foi naquele momento fatídico ali, ela nasceu parada, ficou 10 minutos parada, né? Então, era muito difícil até a volta dela. A médica em sala cogitou que ela não voltaria, inclusive, e voltou, mas é isso, assim. E aí, particularmente, falando de mim, sou uma pessoa que eu tenho um problema para resolver, vamos resolver. Eu não fico chorando muito, né, porque não adianta. Então, coloquei, né, o que é? Uma paralisia cerebral, o que é isso? O que acontece? Como vai ser? O que eu posso fazer? Como é que a gente vai resolver? Ou como solução, que a gente... né? Como que a gente pode ajudar? Então, hoje eu entendo que a gente estimulando de inúmeras formas, a gente vai chegar ao máximo de potencial dentro da capacidade dela. E hoje a Liz está com quantos anos? 2 aninhos. É uma boneca. É uma verdadeira boneca. Agora, Ana, você criou uma rede de apoio aqui em Juiz de Fora. É importante a gente falar sobre isso, né? Vocês vivem experiências muito fortes e compartilham essas experiências para ajudar outras mães também. O que essa rede representa para as mães que vivem esse mesmo momento, esse mesmo caminho? É acolhimento, é apoio e é informação, que é o mais importante. Hoje a gente vive em um grupo, uma comunidade em que, assim, a nota do ENAD, da medicina, é muito ruim, né? A gente teve nos últimos anos um aumento gigantesco de processos judiciais por erros médicos, porque a gente tá com um gap muito importante. Então, as pessoas procurarem saber, será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar, onde que eu vejo? A gente precisa muito, principalmente a gente que não é da área de saúde. Eu era de outra área, nunca pensei na saúde,
mas eu precisei estudar. Então, tem 2 anos que eu estou estudando sobre paralisia cerebral, sobre epilepsia, sobre estímulo, sobre formas de terapia, métodos. Fomos no Chile através de um método que é super importante, faz muito bem para a Liz. E esse método pode ser implantado aqui no Brasil? Como é que é? Já tem. Hoje a gente faz com uma terapeuta lá no Rio. É um intensivo que a gente faz. Então, assim, uma semana que ela faz o intensivo, eu ganho 6 meses de fisioterapia tradicional. Olha! Então, é riquíssimo para a criança. Então, assim, a gente descobrindo esse método foi essencial para o desenvolvimento dela. E você já notou a diferença, né? Tendo um desenvolvimento muito bom, sabe? Muito diferenciado. O diagnóstico era que ela praticamente vegetasse. Hoje, ela está começando a ter o controle cervical. Ela olha pra gente, ela sorri, ela chora. Né? Então, assim, é um método super importante e essencial nos tratamentos junto aos outros também, né? Que é a fono, a gente tem hoje aqui, né, a fisioterapia tradicional, até o Bobat, né, que também é uma metodologia que faz muito bem para ela também, né, TO, estímulo visual, é um complexo, é um mesmo, combinho. Né? Já citou várias técnicas aí, daqui a pouco tá dando aula até para o pessoal da saúde também, mas é importante você falar isso, porque o tempo todo você se envolveu, né? Você, além de mãe da Liz, você também queria entender o que estava por vir, até para ajudar a sua filha da melhor maneira possível, que é o que está acontecendo, né? São recursos que você está colocando em prática através da busca pelo conhecimento também, né? E eu vejo que quando as pessoas não buscam esse conhecimento, a gente não é estimulado a estudar. Então, se a gente não busca, né, as crianças que sofrem, elas que perdem. Existe esse método? Existe? Esse remédio. Tem um medicamento que faz super mal pro cognitivo da criança, que é algo que muitos médicos ainda receitam porque ele é antigo, porque ele é barato, sabe? Só que, assim, por mais que ele seja barato, tem remédio muito mais moderno hoje, que não vai prejudicar a longo prazo esse cognitivo que já é muitas vezes afetado, sabe? Então, a gente tem uma situação que não são todos os profissionais que se atualizam. Sim. Então, eu conheço isso de 30 anos atrás, deu certo, sei que funciona. Hoje não. Antigamente era o primeiro remédio a se colocar. Hoje é o último. Se você tentou de tudo não deu certo ainda, vamos tentar com esse. A importância de se reciclar sempre, né? De se atualizar. Muito. Porque a geração muda, o momento muda. E a mãe acha que o médico ele tem todo o conhecimento, às vezes, né? E acredita e vai dando. Sim. E a criança vai perdendo o que ela poderia ali estar preservando. Tem que se envolver. É um belo exemplo, Ana. Agora, Sheila, fala pra gente um pouquinho, como é que foi o processo de descoberta do autismo dos seus filhos, especialmente sendo mãe solo? Boa tarde a todos, é um prazer estar com essas mães maravilhosas e guerreiras. Sim. Prazer estar com você, Bem-vinda. Cris. Bom, na verdade eu sou mãe solo há 6 anos, né? Vai fazer 6 anos agora. Uhum. Mas a descoberta primeiro foi da Giovana, que hoje já tem 10 anos. Eu descobri com 1 ano e meio, comecei a perceber algumas coisas, algumas questões nela. O que acontece? Antes, né, na amamentação, eu tinha que contato visual muito bom com ela. Nós tínhamos essa troca visual muito bom e muito boa. E eu não tinha percebido nada. Eu vim a perceber depois do aniversário dela de 1 ano. Sim. O aniversário dela de 1 ano foi o caos. E ela o que você chorava, notou? Ela só gritava, né? E aquilo foi aumentando essas demandas dela. Ela não escutava, a gente chamando pelo nome dela, não olhava. Ela não focava mais em mim. E aí foi que eu fiquei, assim... A minha irmã, que é assistente, na verdade, minha irmã que é assistente social, ela que me deu um alerta, falando, Sheila, eu tenho percebido que a Giovana não olha. Você tem que procurar um médico. Ela não fazia esse contato visual mesmo? Não, depois de 1 ano e meio, já não... Nem nada. E aí, ela não parou de balbuciar, parou de tudo. Aí, o que acontece? Eu perguntei para o meu ex-cunhado, que ele é o pediatra, eu falei assim, olha, ela não está me vendo, ela não está me ouvindo, não fala nada, não balbucia, não faz nem ecóico, não faz nada. Aí ele fez uns testes, tipo assim, jogou uma coisa forte no chão para ver se ela olhava e tentava buscar o olhar dela e nada. Aí falou comigo assim, Sheila, eu vou marcar com vocês, você e o Serginho, que é o meu ex-marido, para vocês virem aqui no consultório na semana que vem. E nisso, sabe como é que é a mãe curiosa? Ah, Cheguei em casa,
né, em pleno sábado, eu falei assim, eu vou entrar na internet. Isso aí, maravilhoso. Aí eu entrei assim, atraso na fala. Pá, aí veio aquela enxurrada de todo tipo de situação dentro do espectro, dentro do autismo. Eu te falo que o meu luto foi um dia só, tá? Foi um dia só, eu já estava já de luto, já antes de chegar no meu ex-cunhado, na chamada dele. Eu olhei tudo, eu passei a noite toda até as 4 da manhã, vendo aquilo tudo, e chorando, mas chorando horrores, né? Aí o pai das crianças estava dormindo. Também, com certeza, deveria estar triste, né? E aí, pronto, passou. Aí chegamos no consultório dele e falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar com você, Sheila Sérgio. Eu falei, já sei, é autismo. Ele, não. Eu falei, é. Aí o meu ex-marido, não, é. Mas você viu tudo? Eu falei, tudo, mas não pode ficar vendo tudo, não vai, eu vi tudo, né? Então, aí ele falou assim, então tá, então vamos começar a arregaçar as mangas. Ele indicou pro neuro amigo dele, que é muito bom. Sim. Foi fazendo essas indicações. Primeiro, o neuro, depois as primeiras profissionais, né, fisioterapeuta, psicóloga e fono. Mas não estava dando certo, ela já tinha um certo comportamento difícil, né, de lidar. Passamos para outra terapia, que foi essa indicação da ciência ABA, aí começou. E aí eu descobri que ela tinha comportamentos, problemas ou disruptivos, né? Ela não olhava, ela não falava, ela tinha... não podia ouvir som alto, questões sensoriais muito elevadas. Mas olha, pelo que você está acompanhando com a gente, só uma observação, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance também do desenvolvimento cerebral da criança. Por causa e você observou muito rápido. Por causa da neuroplasticidade, na verdade. Hoje isso eu sei. Na época eu não sabia nada disso, né? Quem me deu um alerta, na verdade, foi minha irmã, que é assistente social, né? Eu não entendia nada sobre isso, né? Eu trabalhei na enfermagem na área de oncologia, mas não entendia nada sobre autismo, né? Essas questões. E é isso, que é do jeito que... Como é que você chama? Kelly. Desculpa. Que ela falou, as mães têm que estudar, as mães têm que buscar. Hoje, né, você tem que conhecer de tudo. É direito, né, e todas as práticas terapêuticas, métodos terapêuticos, para saber se aquele profissional realmente está executando aquilo com seu filho, né? Sim. E nisso eu comecei com uma gama de trabalhos com a minha filha. Eu comecei a montar um monte de atividades sensoriais com ela. E comecei a trabalhar com ela em casa, e assim, todo dia. Estimulando ela na fala. E aí, o plano de saúde tirou a minha filha, tirou o plano de saúde, a fono da minha filha. Eu pedi para a fono, me explica, me ensina alguma coisa para que eu possa trabalhar com a minha filha em casa. Né, para estimular. Queria muito ouvir falar, mamãe estava doida para ouvir falar, me chamar de mamãe. E aí comecei a trabalhar com ela todos os dias, com prompt, com PEX, com uma pasta de comunicação alternativa, e aquilo junto, trabalhando multigesto, todo dia, é uma mãe, né, incansavelmente. gente? Isso é uma mãe, né? E hoje, a Giovana, ela fala que nem uma matraca, ela bate papo, ela quer bater papo, mãe. Eu quero falar uma coisa. Eu falei assim, o que você quer falar? Tem 10 anos. Eu quero contar, vamos bater papo. Eu falei, lá agora, eu largo tudo, celular, não sei lá o quê, e vamos conversar. Então, o trabalho, resumindo a parte da Giovana, que eu tenho do meu filho, do Gabriel, porque ele descobri com 8 anos de idade, para a escola me chamou, ela tem que ser rotineira, tem que continuar as terapias dentro de casa. Eu trabalho com a Giovana todos os dias dentro de casa, né? E aí, eu queria pegar até um adendo que é importante você que consegue ter esse tempo, porque não são todas as mães que conseguem. Então, a gente tem um problema público gigante, porque tem mãe, né? 70% dos pais atípicos abandonam os lares. Então, as mães têm que se virar sozinha. E aí, essa mulher tem que trabalhar, porque ela tem que comer, tem que dar comida pro filho dela. E ela não tem tempo de fazer isso. Isso é um grande problema. E no meu caso, eu sou mãe solo, hoje, né? Antes eu estava com o meu ex-marido, né? Tava ali, todo o suporte, mas eu estava trabalhando ali, certeira. Depois, né? Já tenho quase 6 anos, estou divorciada, eu tive que continuar trabalhando com a Giovana, eu tive que me organizar minha vida. Então, eu não deixo de lado os meus trabalhos com a Giovana, porque o meu medo de que ela venha a ter o mutismo. Quando ela acha que um dia aparecer que ela venha a ter aquela coisa que não tem essa obrigação de falar,
né? E se vier um mutismo nela, não tem jeito, não tem terapia, não tem resolva, que traga essa fala para ela. Então, meu trabalho com a Giovana, eu estimulo ela todos os dias, em tudo na vida dela. Agora, a gente está trabalhando, a questão do absorvente, né? Porque agora está dando alguns sinais, né? Ela já muitas tá dores com 10, de cabeça, né? E nas pessoas com deficiência, é precoce. Tá? Ela vem. Então, ela tá dando alguns sinais, tá ficando mais irritada, né? Então, você já vai percebendo isso também, trabalhando. Vamos trabalhar com essa questão. Por quê? Ela tem essa dificuldade, já tem essas questões de comportamento problema, né? A gente não pode reforçar, a gente tem que ter isso, saber como vai abordar isso, para ela que possa ter essa autonomia de trocar seu absorvente e tal, né? Então, vem outro patamar aí. Sim. É uma outra que eu outra fase, né? Eu falo para vocês que eu estou na situação do início, no escuro, porque eu não sei qual vai ser a reação dela, porque ela tem nojo, porque ela tem vai vir a cólica, se puxar a mãe, ela vai ficar prostrada, né? E você já está trabalhando isso também agora. Vai desregular ela muito. E aí tem um comportamento dela que já é um comportamento problema, vai entrar em crise, né? Pode entrar em gatilho, porque é o gatilho primeiro que se entra, depois vem a crise, né? E eu vou ter que trabalhar essa previsibilidade com ela para que ela não entre em gatilho, que ela não entre em crise. Ainda vou ter que trabalhar isso com ela, né? Fazer essa previsibilidade, esse antecedente dela para que ela não tenha... É o trabalho preventivo, Preventivo. Né? E no caso do Gabriel, com 8 anos de idade, que eu descobri que a escola me chamou. Né? Do Gabriel foi surpresa, por ele ser muito dito funcional. Né? Sim, foram espectros diferentes. Diferente, ele de suporte 1, a escola me chamou, a nota dele caiu, ele pegava muito nas pessoas. E aquilo eu comecei a observar quando a gente ia ao mercado. Sim. Que ele tinha os brinquedos dele e começava a falar parecia que tinha 500 pessoas junto com ele. E falava parece que estava falando um monte de gente. Aí eu peguei e falei assim, vem cá, filho, me ajuda a empurrar o carrinho, ele parava. Quando eu vi o Gabriel abastecendo no supermercado, estava lá arrumando as gôndolas. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Né? Eu comecei a perceber que mas não tinha aquela ideia desse nível de suporte 1. Eu não sabia de nada ainda. Ainda eu estava aprendendo, né, ver essas questões. E aí foi encaminhado para o neuro, né, que é o mesmo neuro da Giovana. Ele observou, viu que tinha todos os traços, antigamente se chamava de síndrome de Asperger, ou de Asperger, né? E encaminhou para uma equipe multidisciplinar para fazer a avaliação pelo CARS, uma neuropsicóloga, para poder avaliar, porque ele precisa de ter realmente essa observação, precisa de ter um laudo mais, mais profissionais para poder observar isso, né? Fazer esses testes. Para evitar de laudos errados, né? Equivocados. E aí, pronto, fechou. Em 2019, devido à família não acreditar que ele é autista, né? Porque ser funcional, eu pedi para a clínica refazer esse... Infelizmente, a gente tem que pedir, né? Por causa de ignorância mesmo da família, vamos dizer assim, né? Porque acha porque anda, fala e é todo funcional, não pode ser, né? Não é autista. Sabendo que autista não tem cara, não é físico, né? Então, aí, de 2019, ele fez novamente as escalas pela clínica, mostrando, sim, que ele é autista no nível de suporte 1. Qual que é a diferença de idade da Giovana para o Gabriel? A Giovana tem 10 e o Gabriel tem 16. Sim, e aí entra outra questão dos 16 anos, que não, depois dos 16 não tem mais terapias. Porque no Brasil não existe terapias para autistas. Né? Essa transição da adolescente para adulto. Aí que entra nós, da Associação da Apteia. Eu queria que você falasse um pouquinho da associação, porque você preside essa associação, né? O que falta ainda em políticas públicas para esse primeiro momento das famílias? Daqui a pouquinho eu chego na Lívia também para a gente conversar. Falta, na verdade, algo concreto para essas famílias. Coisas concretas, físicas. O acolhimento de mães, eu estava até falando com você, né, Kelly? Ela tem que ser no físico, no concreto. Trabalhar com essas mães para que ela possa voltar ao mercado de trabalho, a vida social dela, né? É muito legal grupos de movimento, né? E tudo, orientações, mas não sai dali. Você não consegue tirar a lei do papel, na prática, que essas mães sejam acolhidas, elas precisam sair. Eu tenho 6 anos que eu não sei o que é rua. Porque vocês são a rede de apoio dos filhos de vocês, sim, mas quem são as de vocês? Exatamente. Então, nós vamos criar uma rede de apoio para essas mães de verdade, para que elas possam sair, voltar ao trabalho, estudar,
né? E a gente também vamos ter também o diversidade pedagógica, que é também apoio aos professores. A gente tem aquela mania de brigar, de frente, eu era muito assim, de bater de frente com o professor. Não, que tem que fazer isso, tem que se fazer assim, a lei está aí. Mas não é bem assim. Tem os professores que fazem e tem os professores que não fazem. Mas muitos estão, estão com transtorno de burnout, estão adoecendo. Porque eles também não têm orientações sobre a questão do autismo. Eles não sabem manejar um comportamento que em faculdade nenhuma aprende como manejar comportamento, né? Ninguém faz análise de comportamento em faculdade nenhuma, nem na saúde, né? Eles não sabem como fazer essa antecedência, de fazer previsibilidade antes do gatilho, antes da crise. Eles não sabem manejar. Como vai lidar com uma criança com crise? Vai pegar, ir puxando? Não é, né? Vai reforçar isso mais. E vamos ter esse acolhimento dos professores de verdade, no lúdico. Vai ter entretenimento, vai ter música, vai ter atividade para eles, curso para eles, capacitação, tudo para eles. Ali, bacana essa iniciativa, com psicólogo, né? E tudo. tudo. E a PITEI está trazendo uma equipe, vai estar trabalhando não só com crianças e adolescentes, mas vamos trabalhar, nosso foco hoje maior é com os autistas adultos. Eu estou captando essas famílias com autistas adultos que estão em crises, porque no SUS não existe terapias para autismo, não existe, né? Não adianta falar, não, psicólogo, não. A gente vai trabalhar com que esse autista aprenda a ter autonomia, né? Autocuidado, desenvolver para que possa fazer o seu lanche, tomar qualidade sozinho, de vida, né? Vida, sim, né? E outras questões, e encaminhar esse autista, né? Vai melhorar esse comportamento. Essas crises vão diminuir com terapias efetivas dentro dos comportamentos, né? De análise de comportamento. E outros também, trabalhos de terapia, existem outros métodos também que funcionam bastante. Mas a gente vai trazer uma qualidade para ele e trabalhar com esse adulto também, o adulto idoso. Preparar essa vida idosa desse autista também. Porque nós não seremos eternas, né? Ele tem que aprender a se virar em alguma questão da vida dele. E até porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? Não é? Deles também. Então, e a deles também. Exatamente. Então, e a gente está focado nas famílias sem condições financeiras. Né? A associação ela é sem fins lucrativos. A gente está focado nas pessoas que não têm condições financeiras ou carentes. Né? Estou fazendo parceria com diversas clínicas, eles estão ofertando seus trabalhos, o que eles podem para essas famílias, para a associação, para essas famílias. Já estão acolhendo para mim essas famílias antes de abrir as portas daqui a alguns meses, vamos abrir as portas. E estou fazendo parceria com diversos órgãos, é preciso a união de tudo. Montei um grupo de líderes comunitários, de ONGs. É necessária essa união. Sim, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar da associação para pegar rede social, contato e tudo mais que é importante. Eu queria perguntar agora para a Lívia, quando é que você percebeu que a sua trajetória como mãe ia ser diferente, ia ser um caminho diferente, Lívia? No quesito da deficiência ou o meu comportamento? No sentido da dois, Fernanda? Porque, né, você acaba ficando sobrecarregada e precisando dessa rede de apoio que você é, né? Sim. O que acontece? O meu caso, a minha filha também tem paralisia cerebral, como a filha da Kelly, e também foi no parto. Gravidez muito normal, 39 semanas ela nasceu, então dentro do prazo, um parto muito rápido, não foi um parto demorado, fui até para uma cesárea, mas cheguei lá com 10 de dilatação, a médica falou, não justifica. Vamos para um parto normal, e aí, né, ali dentro ela nasceu sem chorar, e aí os médicos perceberam alguma diferença, e o Apgar já veio baixo, então já encaminharam para UTI, e ali dentro de 24 horas dentro da UTI ainda não se sabia do que ela tinha. E dentro dessa observação ela teve uma convulsão e aí foi identificada a falta de oxigenação. O Apgar é um índice que mede quão vivo está esse bebê. E aí eles medem o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí o Apgar dela foi baixo, e aí considerou isso para UTI, mas até então eles ainda não tinham certeza do que tinha acontecido. E aí com a convulsão depois de 24 horas se comprovou que teve a falta de oxigenação.
Então, como a Kelly falou, se a gente, dentro daquilo, aí eu acho que também, claro, que tem o perfil de cada pessoa, né? Dentro dessas informações, o que eu falei assim, tá, e a partir de agora, quais são as consequências disso? A gente sai muito do hospital e até os acompanhamentos médicos, muitas vezes sem um diagnóstico. Sim. Mesmo sendo paralisia cerebral, né, a gente demora-se ainda para ter o diagnóstico. Eu não saí com a minha filha dentro do hospital com o diagnóstico fechado. Eu sabia que ela tinha lesões, mas o que aquilo ia gerar, porque pode ter lesões pequenas que geram, a plasticidade do cérebro pode mudar isso, não me deram um diagnóstico fechado. E após o parto, você ficou muitos dias com ela no hospital? 15 dias na UTI. Ela ficou, até por conta, por outra coisa, foi um processo muito desgastante, que não explicam pra gente esse processo. Hoje eu tenho ciência, se a criança vai para uma UTI, toma um remédio para convulsão, né, e ela vai demorar um tempo ali. Ela vai ficar ali algum tempo, porque tem que ter o desmame, porque tem uma dose de ataque, tem que ter o desmame da dose de ataque, tem que tomar, ela tem que mamar, ela tem que ir para casa. Então, eu sabia eu sei hoje que a criança tem um prazo ali. Mas na época, na situação, não. Na época, eu fiquei esperando, tipo, no outro dia ela sai, Parece no outro que dia há uma ela sai. falta de comunicação Muito desse grande. preparo para a mãe, né? Sim. Olha, o que vai acontecer, o próximo passo, o que é o Exato. próximo degrau, tá, mãe? Não tem essas informações. Né? Eu acho que na área médica isso é pior. Eu sinto mais dificuldade. Na área da fisioterapia, dos tratamentos, até às vezes com fonos, TOs, eu sinto um pouco mais de facilidade. Eu falo isso porque a minha filha tem 7 anos, então o meu convívio... A idade da Fernanda. A Fernanda tem 7 anos, então eu tenho um convívio maior de terapias com ela. Eu sinto isso mais abertura. Com os médicos, eu sinto, às vezes, um pouco mais de dificuldade de relatar. Tanto é que eu fui receber o diagnóstico da minha filha com 4 meses na Rede Sara. A Rede Sara é referencial de paralisia infantil. E eu ia... É uma rede internacional. E é onde? Na capital? Então, tem vários lugares. Tem no Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte, tem em Brasília e tem outros lugares que agora eu não sei de São cor. 5 capitais. E aí, no caso da Fernanda, foi para BH. Uma médica que atende a Fernanda até hoje, ela nos direcionou, por ser uma rede de referência, falou assim, Lívia, vai para que a gente tenha esse parâmetro. Então, nós fomos para lá, e aí, lá, eles me deram o diagnóstico da Fernanda. E quando eles me deram o diagnóstico da Fernanda fechado, eu trouxe para cá, para o médico, tanto neuro, quanto para o médico pediatra dela. E eles... recusavam fielmente. Não, mas como que dá um diagnóstico para paralisia cerebral para uma criança de 4 meses? Ela é muito nova. Mas Fernanda ainda não se controlava a cabeça. E Fernanda, ela tem um grau de paralisia cerebral, dentro do que a gente fala de MFCS, que é da fisioterapia, que é o grau de dificuldade motora grossa, de motora grossa, que é a parte mais grossa, não chega a ser descrita. É de sustento do corpo. Então, a Fernanda são 5 graus, o grau máximo é o 5, a Fernanda tem no 5. Então, é um grau alto da paralisia cerebral para o médico não observar isso mesmo no início da vida. Hoje, dentro da fisioterapia, a gente vê muito isso, eles falando que existem já intervenções dentro das UTIs, já tem como observar, mas eu não tive esse suporte por não conhecer dentro do hospital, não tive essa informação. Então, a partir dali, foi mais ou menos isso. Cheguei em casa com informação, e começa a perguntar, a procurar saber e a pesquisar no Google. E aí eu fui vendo os critérios. E aí, como você falou, Kelly, então daqui para onde, né? O que a gente vai fazer? O que eu posso fazer para trazer melhor qualidade de vida e destacar as potencialidades dela? Porque o que a gente escuta dos médicos normalmente sempre isso aqui, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso. Depois que vem, né, o diagnóstico, é tudo isso que ela não vai fazer. Ela não vai alimentar pela boca, não vai... Mas espera aí. Aí, acompanhando com os terapeutas, a gente avançou muito com a Fernanda, por exemplo, em questões que os médicos falavam que não podia. Mas os terapeutas, tanto era uma fono da Fernanda na época, bateram muito que ela não ia alimentar pela boca. A fono da Fernanda, que acompanha ela de perto, eu acho que isso faz toda a diferença. O profissional que está ali no dia a dia, no envolvimento do profissional, ela falava assim, a tosse da Fernanda é uma tosse forte. Ela tem condição, ela não é uma criança de engasgar. E foi concluído, sim, se ela tem 7 anos, alimenta pela boca, tudo amassado, claro, mas também não é uma criança, por exemplo, que aí eles questionam muito isso, de viver internada
por broncoaspiração, que normalmente às vezes dá. Então, isso comprova que vale a pena buscar informação, vale a pena você contar com bons profissionais, saber se são bons profissionais, contar com a informação, eu acho que, né, de terapias que são cientificamente comprovadas, porque a gente também tem um grande problema nesse meio, que é uma venda gigantesca de terapias que não são comprovadas cientificamente, e sempre são coisas muito altas, valores exagerados, exorbitantes. Então, assim, chega a ser um abuso mesmo. A gente quer sempre o melhor para o nosso filho, e quando chega nesse assunto, nessa questão de valor, eu acho um absurdo, por conta que chega... O que você não faria para o seu filho? Para um benefício para o seu filho? Tem muitos profissionais que não têm qualificação, né? Fala que fazem, né? E, na verdade, não atua de acordo com aquela prática pede para ser atuado, né? Sim. E isso pode retroceder, inclusive, bruscamente, né, o desenvolvimento dessa criança. Agora, vamos combinar o seguinte... Vamos fazer uma parte 2 desse podcast, porque eu acho que o papo é longo e a gente continua. Na próxima semana, a gente vai dar sequência a essa mesma linha de raciocínio e as vivências de vocês três como mães com seus filhos. Pode ser combinado? Combinado. Então, olha, para você que está acompanhando a gente, seja pelo rádio, seja pela internet, esse episódio intitulado Mãe Além do Manual vai continuar na próxima semana. E desde já eu quero agradecer a Ana Kelly, a Sheila Marques e a Lívia Alonso, que dispuseram um tempinho delas para bater um papo com a gente. A gente vai continuar esse bate-papo na próxima semana. Essa é só a primeira parte. Muito obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tribuna no Ar.